A paz do Senhor, Deus abençoe sua vida por meio dessas reflexões bíblicas com foco nas lições da Escola Bíblica Dominical Betel Madureira. Ao terminar de assistir, deixe seu like, seus comentários, compartilhe esse vídeo e abençoe outras pessoas que precisam ter acesso a essa temática para encontrar as estratégias necessárias para superar o drama da depressão, que é o foco da lição 7. Se possível, diga de onde você está conectado. O texto áureo da lição de número 7 sobre o drama da depressão está no Salmo de número 42, verso 11, a parte A. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Na verdade aplicado, o pastor Isaqueu Mendes ele pondera que investir no relacionamento com Deus muito contribui também no tratamento da nossa vida emocional. Os textos de referência são o Salmo de número 18, versos 1 e 6 e Salmo de número 40, versos 1 e 2. O Senhor é meu rochedo e meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Esperei com paciência no Senhor e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior incidência de depressão e de pessoas com transtornos de ansiedade. A depressão e os transtornos de ansiedade já são tratados como problemas de saúde pública no Brasil. No Brasil, cerca de 9,3% da população sofre de algum transtorno de ansiedade e 5,8% da população é afetada pela depressão. Estudos apontam que as mulheres apresentam 2 vezes mais a doença em comparação com os homens. O risco de depressão é de entre 10% a 25% para mulheres, enquanto que para os homens o índice fica entre 5% e 12%. A diferença entre homens e mulheres com depressão começa a ser mais acentuada a partir dos 15 anos de idade. Com a puberdade, a produção de hormônios sexuais acaba sendo um fator a mais na tendência à doença entre as mulheres. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de crianças e adolescentes de 12 a 25 anos que sofrem de depressão é tão alto como na vida dos adultos. O problema, neste caso, é que a depressão ela não é detectada de forma precoce por falta de consciência da sua real incidência. A depressão ela já afeta 350 milhões de pessoas no mundo e se tornou um fenômeno global que pode se manifestar em todas as idades, em todas as regiões e em ambos os sexos. O pastor Isaqueu Mendes ressalta que a depressão resulta de pressões biológicas e sociais que exercem funções que deprimem o sistema nervoso da pessoa, enfraquecendo o sistema nervoso. Além de ser conhecida como o mal do século, a depressão também é conhecida como o estado mental mórbido, ou seja, um estado mental doentio, e o estado mental de lassidão, ou seja, de prostração, de cansaço, de fadiga, de tédio, de forma continuada. Tendo em vista que ela provoca mau funcionamento das funções cerebrais e o desequilíbrio químico dos neurotransmissores, que são os mensageiros químicos do impulso nervoso responsáveis pelo controle de humor da pessoa, desorganizando assim as ações e as reações emocionais sem um motivo aparente. Os sintomas da depressão se desenvolvem desde o estado normal, ou seja, do estado controlado, com delírios psicóticos leves, até a psicose grave, a obsessão, a uma ideia fixa, podendo chegar ao extremo de levar a pessoa ao risco do suicídio numa busca desesperada para fugir da dor psicológica que lhe afeta. Outros sintomas da depressão se manifestam com a ansiedade acentuada, irritabilidade, intolerância a qualquer tipo de barulho e melancolia. A pessoa ela declara a si mesma que ela é triste e perde toda a motivação. A distimia faz com que a pessoa tenha pouca concentração e lapsos de memória, já que ela é afetada com retardamento de pensamento e dificuldade de tomada de decisão. A pessoa fica muito tempo sentada no mesmo lugar, com a expressão triste, apática e mau humor crônico. A melancolia leva a pessoa a ter a sensação de aflição, de tristeza, desespero, desânimo, falta de interesse, redução ou ausência de prazer na vida, sensação permanente de vazio, sensação de fracasso, medo e desespero. Em geral, a pessoa se torna pouco comunicativa, tem insônia, falta de apetite, falta de libido, boca seca, suor excessivo nas mãos e nos pés, diminuição da autoestima.
A pessoa pode vir a ter complicações estomacais e intestinais, perfusão, que é a pressão abdominal, e também um choro constante. Com isso, a pessoa ela deixa de se cuidar, se isola dos amigos, dos familiares e do convívio social, por desconhecer como lidar com seus verdadeiros sentimentos ou por preferir não os revelar. O depressivo ele tende a se culpar por situações que fugiram do controle, passa a fazer uso incontrolável de medicamentos, de drogas lícitas e ilícitas, chegando à conclusão de que nada em sua vida vale a pena. É importante observar ao identificar e confirmar um caso de depressão se a pessoa ela está em pleno gozo de suas faculdades mentais. Se a pessoa ela apresenta facilidade em interpretar a realidade da vida de maneira distorcida, é sinal de depressão neurótica. O depressivo, por ter delírios, formular crenças falsas, coisas que não existem, por ter alucinações, falsas impressões sensoriais, falsas sensações, o depressivo ele pode dar cunho espiritual a algo que ele teria visto ou ouvido, mas que na verdade é apenas fruto da própria imaginação. As causas da depressão têm origem em situações traumáticas, que podem ter origem até mesmo na vida intrauterina, dado a experiências negativas vivenciadas pela mãe e internalizadas no subconsciente ou no inconsciente da criança em gestação. Quanto mais tranquila e equilibrada for a gestação da mãe, mais equilibrada psicologicamente será a criança. Nos casos em que se detecta traumas ou bloqueios na criança, seja por questões da vida intrauterina ou por questões que aconteceu na infância, precisa dar uma atenção especial para contornar a situação o quanto antes. Do contrário, mesmo que as questões fiquem internalizadas, elas vão se manifestar na vida adulta, na época que será muito mais difícil a reversão da situação. As causas da depressão também podem ter origem nas próprias experiências negativas da vida da pessoa que está depressiva, que marca a vida dela de forma profunda. Como a perca dos pais ou de uma pessoa querida, principalmente nos casos de simbiose, em que, devido à forte dependência da pessoa com seu ente querido, a morte ou a separação, ela é absolvida como se fosse a própria morte da pessoa que está depressiva. Outra causa pode ser a perca do emprego, do meio de sobrevivência material, do status social ou profissional, ou até mesmo nos casos de aposentadoria, sem o devido preparo psicológico para uma interrupção da vida laboral. Acidentes traumáticos, sejam com a pessoa, com seus familiares, com amigos ou até mesmo com animais de estimação, também pode gerar angústia intensa e levar a pessoa a um surto de melancolia ou de crise histérica. Quanto à depressão pós-parto, ela ocorre no caso em que a mãe ela imagina que não consegue amar a criança ou que não dá conta de cuidar dela. Por isso, rejeita a criança e até maltrata devido à irritabilidade excessiva provocada pela depressão. Esse tipo de depressão geralmente começa após as 4 primeiras semanas de vida da criança e está associada com ideias de infanticídio, tendo em vista a mãe imaginar que é melhor matar a criança do que ela vir a sofrer algo ruim que o surto psicótico leva a mãe a acreditar que está por acontecer. Nesses casos, ou a mãe denota um cuidado exagerado com a criança ou total desinteresse, deixando até de amamentar ou de cuidar da higiene da criança. O acompanhamento terapêutico é fundamental, até para auxiliar a mãe a lidar com as alterações biológicas, alterações psicológicas e sociais que passam a ser mais delicadas a partir do momento do nascimento de uma criança. O mito de que as alterações demonstradas pela pessoa é uma frescura deve ser eliminado. Afinal, um recém-nascido ele merece atenção, merece cuidado, carinho e merece um contato intenso com a mãe no seu início de vida. Estima-se que entre 70% e 80% das novas mães elas são afetadas pela baby blues, que é a tristeza materna, como também é conhecida. De acordo com a pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, 1 em cada 4 brasileiras elas sofrem com a depressão pós-parto. Quadro que pode durar muito mais do que algumas semanas e apresentar emoções muito mais intensas do que se imagina. Além da depressão pós-parto, destaco aqui a depressão analítica, que é mais recorrente entre crianças entre 6 e 18 meses. Esse tipo de depressão é provocado pela separação brusca e prolongada da mãe. A criança ela imagina que vai morrer por não conseguir ficar longe da mãe. A criança perde o apetite, se retrai e não consegue dormir. Outro tipo de depressão é a depressão atípica, que leva a pessoa a ter apetite exagerado por doce, sono excessivo e ir de um extremo ao outro no seu humor.
Outro tipo de depressão é a depressão melancólica, que está associada a fatores neurológicos. Outro tipo de depressão é a depressão psicótica, que desenvolve delírios de culpa e alucinações com conteúdos depressivos. Apesar de se tratar de um problema grave, a depressão tem cura, principalmente se tratar de forma precoce e nas esferas físicas, psicológica e espiritual. Quanto ao quadro clínico da sociedade, o pastor Isaqueu Mendes ele propõe uma análise da situação na qual o paciente se encontra, que é o diagnóstico da situação diária. O paciente aqui é a sociedade, e ela será analisada para se ter um diagnóstico da sua real situação à luz das Escrituras. A narrativa de Paulo em Romanos capítulo 1, versículos 21 a 25, é um diagnóstico preciso do quadro atual da humanidade. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ainda que nem todos os casos de depressão sejam um problema espiritual ou envolva influência ou possessão maligna, a queda da humanidade de sua posição original criada por Deus é a causa primária de toda sorte de problemas para a humanidade, inclusive da depressão. Se o pecado não tivesse tido acesso à vida humana, se Adão e Eva não tivessem trocado o certo pelo duvidoso, o moral pelo imoral, e se a humanidade deixasse de continuar seguindo o péssimo exemplo de Adão e Eva, inexistiria a corrupção moral e espiritual e deixaria de existir situações aflitivas extremas capazes de levar a pessoa a um quadro depressivo. As causas externas da depressão já foram abordadas no tópico 1.2, mas o pastor Isaqueu Mendes ele acrescenta aqui a situação caótica vivenciada pela humanidade, tendo em vista ela estar conforme descreveu Paulo em Romanos capítulo 1, versículos 21 a 25. Esse quadro clínico da sociedade, esse diagnóstico preciso feito por Paulo, aponta para a triste realidade que também é a preocupação dos médicos, dos psicólogos, dos sociólogos, dos psicopedagogos e dos terapeutas. A de que esse quadro ele tende a aumentar ainda mais, tendo em vista o aumento das neuroses coletivas, do desassossego, da agitação excessiva, do esgotamento intelectual, do mundo materialista, do regime de competição desumana, do aumento da agressividade das pessoas, da violência e da falta de capacidade de as pessoas se autodefenderem das situações extremas de adversidade ou de criarem soluções sustentáveis. Outro fator externo é o anonimato em que as pessoas vivem enclausuladas em seus próprios mundos, onde cada um vive a sua vida de forma isolada, onde o desprestígio da família é levado a efeito com as ações para desconstruí-la do seu formato tradicional, bem como pela supervalorização das pessoas fora da família. O mundo globalizado leva as pessoas a se esconderem por trás do anonimato e a viverem de forma autoritária, cujo objetivo primário são as vantagens imediatas e a qualquer custo. Com isso, a causa fundamental, ou a causa primária, é o afastamento do ser humano do centro da vontade de Deus, efetivado no ato de desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden e que é continuado pela ação da humanidade que vive longe do centro da vontade de Deus. Todos os problemas vivenciados e sofridos pelo ser humano tiveram e têm origem na desobediência à vontade de Deus. Jeremias capítulo 2, versículos 13 e 19, descreve com perfeição essa triste realidade. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o seu temor contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a trágica consequência inevitável da pretensão humana de construir uma sociedade com os valores morais deturpados e ridicularizados, na qual Deus não tem espaço para estar e atuar executando a sua vontade de forma plena. Deixar de estar sob a cobertura de Deus é se colocar debaixo da cobertura do inimigo, à mercê de suas astúcias no intento de matar, roubar e destruir o ser humano.
1 João capítulo 3, versículos 8 a 10 diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. A solução é única e será apresentada no tópico 3 desta reflexão. Decepção e desesperança é o sintoma típico de uma pessoa longe de Deus. E a forma de vida das pessoas na atualidade, por si só, provoca decepção e desesperança nelas e na sociedade em geral, já que as próprias pessoas não se preocupam com o seu bem-estar futuro e muitas vezes, para satisfazerem seus desejos pessoais egoístas e imediatos, elas comprometem seus futuros sem ao menos pensar nele. As frustrações e as percas diárias e continuadas, elas desenvolvem nas pessoas altos níveis de ansiedade que pode levar as pessoas a buscar ajuda em locais e práticas contrárias à vontade de Deus, muito em voga na atualidade. Dentre elas, o curandeirismo, misticismo, espiritismo, gurus, yoga, meditação transcendental, fora outras práticas de ocultismo. A resposta à pergunta como se livrar da depressão deve levar em consideração a forma como Deus desenhou, criou e executou a sua criação, de maneira que tudo servia para nutrir, sustentar e proteger as criaturas de forma integral. O que havia de melhor, Deus fez e disponibilizou ao ser humano. Percebe-se que na teocracia, no governo cujo poder emana de Deus, havia uma harmonia plena entre o Criador, a sociedade e o indivíduo. A natureza e a estrutura social criada por Deus de forma perfeita sempre tem como propósito de proteger a humanidade, muitas vezes proteger a humanidade contra ela mesma. Tanto é que a Bíblia é o livro que mais defende os direitos individuais e o que mais exige o cumprimento das obrigações individuais. O intuito é proporcionar harmonia e equilíbrio entre a natureza, os seres humanos e Deus. Toda vez que o ser humano quiser criar, desenvolver e executar suas regras, suas normas, seu governo, sua maneira de administrar a própria vida e as demais coisas criadas, aquele ambiente perfeito criado por Deus é impossível ser visualizado ou desfrutado. Os recursos da ciência, eles são importantes, eles são necessários e devem ser levados em consideração também no tratamento às pessoas depressivas. No entanto, a pessoa que mais pode ajudar um depressivo a se curar, a desfrutar de uma vida saudável e sustentável é Deus, que faz isso na pessoa de Jesus Cristo por meio da ação do Espírito Santo. A busca por um relacionamento íntimo com Deus é um passo fundamental na busca para se livrar da depressão, de suas causas e de suas consequências. A falta de um relacionamento saudável com Deus compromete a vida psíquica da pessoa e nenhum tratamento paralelo, remédio ou terapia pode substituí-lo e promover a cura na pessoa. Eles são apenas paliativos e podem levar a pessoa a se tornar dependente desses tratamentos paliativos, pode levar a pessoa a ter que viver dopada, sem perspectiva de se livrar da depressão. Cada pessoa deve se propor a orar como o salmista Davi. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus. É preciso que a pessoa reconheça que o problema existe e que ele precisa ser tratado. E que a pessoa entenda que Deus, além de se colocar à disposição do ser humano, ele pode curar a pessoa plenamente. O bom senso é imprescindível, tanto para quem precisa de tratamento, quanto para as pessoas próximas dela. A falta de bom senso agrava os traumas psicológicos e inibe a pessoa de buscar ajuda. O bom senso também diz que o tratamento deve ser feito por meio de um acompanhamento espiritual e de um acompanhamento de profissionais especialistas na área de humanas. Há situações que não se resolvem somente com remédios, como também há situações que Deus se utiliza dos médicos da medicina criada por Ele para realizar a cura. Outro fator a ser considerado é que uma medicação ou uma dosagem de um medicamento utilizado no tratamento de um paciente pode não ser tolerado por outro, tendo em vista aí os efeitos colaterais.
O diagnóstico e a terapia devem ser feitos por pessoas comprovadamente habilitadas. Os especialistas afirmam que 80% das doenças físicas são causadas por problemas psíquicos, que são as doenças psicossomáticas. Elas têm origem na psique da pessoa e provocam distúrbios físicos. Somente um profissional com conhecimentos específicos é que tem condições de vasculhar o subconsciente da pessoa e até conseguir extrair informações que muitas vezes estão armazenadas no inconsciente da pessoa e que exerce influência sobre o comportamento e na forma como a pessoa lida com as suas próprias emoções. Somente uma pessoa preparada pode ajudar alguém a se encaminhar para experimentar as mudanças necessárias de forma eficiente. Pastores e líderes que atuam na área espiritual também precisam se preparar adquirindo conhecimento secular e bíblico, bem como se preparar para ter a unção de Deus, o poder de Deus na vida para ajudar nas questões no âmbito espiritual. Em quaisquer situações da vida, a melhor alternativa é encarar a verdade, encarar a realidade, mesmo que ela provoque dores. Aliás, as dores são ferramentas divinas para motivar a pessoa a buscar ajuda nas vidas física e espiritual. É cada pessoa que primeiro vai detectar em si os sintomas de possíveis desajustes físicos, psicológicos ou espirituais. Detectado o problema, encare a realidade e busque ajuda médica sem nunca desprezar a necessidade de buscar ajuda espiritual. Os próprios profissionais da área da saúde reconhecem a importância do acompanhamento espiritual a uma pessoa em tratamento físico. Em Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3, fica bem claro a disposição de Deus em ajudar o ser humano. Lá diz: "O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado." Esse texto de Isaías ele foi lido por Jesus como sendo uma referência a ele, e ainda hoje, Jesus continua realizando esses milagres por meio dos seus servos responsáveis pela igreja do Senhor na terra. Às vezes a origem do trauma é externa, mas mesmo sendo uma causa que independeu da pessoa para feri-la, pode ser tratada desde que descoberta e emergida no sangue de Jesus. O princípio da negação levantado por Sigmund Freud, como sendo até necessário como uma autodefesa do ser humano, é apenas uma falácia, como também a sua declaração de que o sentimento de culpa é causado pela religião. Essa racionalização é um perigo, pois elimina a religião, elimina a ação no âmbito espiritual, e esse tipo de comportamento provoca distanciamento de Deus e o aumento dos conflitos internos da pessoa. É preciso considerar o pecado como algo real e as suas consequências como sendo fruto de sua efetivação. Não é a religião que restringe as condutas contrárias à vontade de Deus. É o temor a Deus, é o amor a Cristo que padeceu na cruz por causa do pecado da humanidade. E o amor a Deus deve levar a pessoa a odiar o pecado e a buscar se livrar de suas consequências. Apesar de a psicologia e a psiquiatria moderna tentarem tirar a culpa do pecado do coração humano, não pode livrar a pessoa de suas consequências. Se for feita uma análise imparcial, se verá que as circunstâncias e o ambiente no qual a pessoa viveu é que levou a pessoa a ser o que ela é ou a tomar determinada ação diante das opções que ela tinha para escolher. Em 1 João capítulo 3, versículo 20, o apóstolo João declara: "Sabendo que se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas." Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 16, tem a seguinte orientação: "Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos." Após a confissão, a pessoa ela deve se apropriar do perdão divino.
Isaías capítulo 43, versículos 25, Yahvé Adonai, o soberano do universo, diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Em Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19, o profeta diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, que te esquece da rebelião do restante da sua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, julgará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Pare de buscar na memória e ficar lembrando que Deus não lembra mais. Creia na palavra de Deus sobre o que ela ensina a respeito da confissão e do perdão divino. Se conscientize de que no mar que Deus lançou os pecados é proibido pescar, já que tudo foi lançado na conta de Jesus e Jesus pagou todo o preço para a sua libertação, para a libertação do ser humano. Cultive uma vida devocional de leitura bíblica, de oração e de jejum de forma continuada e profunda, pois essa prática de vida vai ajudar em muito na superação da depressão e de todos os tipos de problemas na vida humana. Busca por soluções místicas não tem respaldo bíblico. Portanto, além de não resolver, vai agravar o problema ao provocar outros tantos. Se permita ser guiado e ajudado pelo Espírito Santo de Deus e até a próxima reflexão bíblica com o foco na lição. Prossiga na paz do Senhor.